Amigo de hoje. E para harmonizar um pouco mais o nosso ambiente, que já está para lá de harmonizado, né? Eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 86 e tem como título Saibamos Confiar, uma passagem de Jesus anotada por Mateus no seu capítulo 6, versículo 31. E Jesus nos fala, não andeis, pois, inquietos. E Emmanuel nos esclarece, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação dos discípulos ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, meus irmãos, depois dessa página que nos leva a reflexões, eu peço a todos que fechemos os nossos olhos físicos, e abramos os nossos olhos espirituais, para que possamos adentrar com mais facilidade no mundo espiritual, e assim buscarmos essa concordância, buscarmos Deus, buscarmos Jesus, buscarmos essas falanges de Espírito benevolente que nos amam profundamente, para que possamos, com isso, buscar mais amor, buscar o ensinamento de Jesus, que foi legado ao homem há mais de 2000 anos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a Fabiano de Cristo, mentor espiritual da nossa casa, que está sempre de braços abertos, nos aguardando, nos aconselhando e nos fortalecendo. Obrigado também a toda essa espiritualidade amiga da nossa casa, trabalhadores encarnados e desencarnados, onde viemos buscar nessa manhã recarregar as nossas baterias de energias boas, energias salutares que nos chegam do alto através desses abnegados irmãos do plano espiritual. Que possamos, nessas lições, que possamos buscar nas nossas reuniões, nas nossas orações, força, coragem e resignação. Força para que possamos vencer a todos os obstáculos que possamos encontrar em nossa caminhada. Coragem para que possamos vencer a nós mesmos, vencendo as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e resignação para que possamos aceitar, sem reclamar, sem murmurar, os desígnios do Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, e que a espiritualidade amiga da nossa casa intua e fortaleça o nosso irmão Alessandro, que fará o uso da palavra na manhã de hoje, nos facilitando o entendimento sobre essa obra tão gratificante, tão magnífica que é o Evangelho
de Jesus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje na sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, aliçandos, sinta-se abraçado por todos. Bom dia a todos. É interessante, né, que às vezes na maioria das vezes, a gente faz as palestras à noite, a gente já vem com um ritual, e às vezes a gente já vem para falar boa noite, ainda bem que a gente se segura e fala bom dia. É tão gratificante a gente estar aqui, porque é tão bom combinado essa organização, principalmente a Orquestra de Pássaros, que de manhã cedo, já combinado com a casa, fizeram aqui uma harmonia fantástica, e a gente percebe o canto dos pássaros em conformidade, que não é por acaso, não é? Então, hoje, meus amigos, nós viemos aqui com muita alegria para trazer mais um ensinamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, e viemos falar bem lá no princípio, lá na terceira parte, como o amigo falou que foi feita a segunda, nós vamos fazer o terceiro tópico, que se chama Notícias Históricas. E é interessante porque a gente fala sobre notícias históricas, aí pensa logo da parte da história. Mas que história vai ajudar a gente nesse momento, nesse contexto, falando sobre nossa atualidade? Falar? A história que nós vamos falar, unidirecional, nós vamos comentar algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Quer dizer, hoje é mais de 2026 anos, né, seguindo o calendário. E como é que uma coisa de mais de 2026 anos impacta na nossa vida agora, nesse momento, nesse estágio, encarnado ou desencarnado? Qual a diferença que essa informação vai fazer na nossa vida? E aí Kardec organiza muito bem como é que eram as sociedades nesse tempo de Jesus. Porque ao decorrer do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que há uma necessidade da gente conhecer essas pessoas, esses grupos que viviam e que habitavam na época de Jesus, que muitas das vezes, no decorrer do estudo, das palestras, nós vamos perceber uma certa necessidade de conhecê-los. Talvez, para alguns não tão a fundo, para outros, devido a gente estar ciente que essa não é a nossa primeira encarnação, vai até parecer suave, como é que fala? Não, vai parecer soar familiar, né? Nossa, me parece que eu me encaixo um pouquinho. Vivenciado isso em algumas outras épocas. Então, nessa notícia, nós, estudando, alteramos da nossa parte, para esse estudo, a ordem providencial para que nós viemos trazer e falar. Então, não é essa ordem que está no livro, está bonitinha, segundo Kardec, mas a gente alterou para a proposta do que a gente tem para oferecer hoje. Na primeira ordem que nós constituímos está os portageiros. O que seriam os portageiros? Portageiros era aquele povo, aquelas pessoas escolhidas para estar na porta, na entrada das cidades, que cobravam para entrar na cidade. Geralmente eram pessoas escolhidas de baixa intelectualidade, conhecimento, era só aquele pessoal que fica ali para cobrar a entrada do povo. Você vai num show, fica aquela criatura lá, cadê? Pagou? Pagou, entrou, não pagou, fica de fora. Você vai numa casa de festa, aí tem aquele sujeito pequenininho, de 2 metros de altura, 7 por 8, e diz para você, cadê a entrada? Se você for um homem de muita fé, você consegue conversar com ele. Se for de pouca fé, melhor ir embora. Mas era mais ou menos essa profissão dos nossos queridos que eram odiados, porque afinal de contas, na nossa história, ninguém gosta de ser cobrado, não é? Cobrou, a gente já fica muito complicado. Até espíritas, eu já escutei isso, que a pessoa é espírita até ser cobrado. Foi cobrado, ele volta à sua origem. Traz a sua inferioridade. Por que eu? Por que estão me cobrando?
Mas eu... Aí traz a gente de novo ainda nosso instinto que está se mudando, purificando. Então, os nossos queridos amigos que eram considerados portageiros ficavam nas entradas da cidade cobrando pedágio, organizado e instituído pelos nossos amigos ou nós que vivenciamos como romanos, porque eram eles que determinavam o tributo, o valor de cada lugar, cada cidade. Claro e evidente, se alguém cobra, não gosta dessa criatura. E eles também eram odiados pelos judeus da época. Falou em cobrar, a pessoa não gostava da criatura. Então, é uma das partes que nós vamos vivenciar e ouvir muito durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Outro são os nazarenos. Que nazarenos eram as pessoas que viviam de maneira simples, tranquila, eram antes de Jesus. Eles dão como seita, que na verdade a gente pode dizer era um grupo que se afiliava pelas ideias. Tranquilo, pacífico, não queriam se meter em guerras, viviam de modo simples. Trabalhavam com agricultura, mas era aquele povo que ninguém dava atenção para eles. Eram pequenas comunidades e que tomam vulto cristão após Jesus. Mesmo sabendo porque Jesus nasceu em Nazaré e associou Jesus de Nazaré aos nazarenos. Sendo que, nas nossas pesquisas, descobrimos que hoje, lá em Israel, ainda tem os judeus nazarenos, que não são 100% igual ao ideal cristão. Tem o meio do caminho entre cristão e judeu. Então, eles têm parte tradições judias, parte tradições cristãs. Estão ali administrando. São os judeus nazarenos que existem. Tem lá em Israel. Se a gente procurar, um dia vocês forem lá visitar Israel, não nesse momento atual, mas mais para frente, vocês forem lá, vocês vão encontrar sinagogas onde tem judeus nazarenos. Tendo também um grupo chamado de terapeutas. Esse é fantástico, porque quando você escuta o nome de terapeutas, você lembra logo de RPG, você lembra logo de Pilates, você lembra logo de Reiki, você lembra de coisas de terapias alternativas, aonde que terapeutas, na época de Jesus, não tinha nada a ver com isso. Na época de Jesus, os terapeutas, o nome, a origem hebraica é de curadores e semeadores de Deus. Que também tem a ver um pouquinho com isso que a gente conhece, não é? Querendo ou não, a gente trabalha na terapia com a cura, porque essa que é a providência. Quando a pessoa procura um Pilates, que ela quer a cura de determinada da coluna, da perna e tal, busca algo para ali. Não que eles falem de Deus o tempo todo, porque até hoje eu nunca vi uma pessoa que vai para o Pilates e a pessoa fica falando de Jesus. Está com muita pouca energia, precisamos dar passe no microfone. E botar para carregar também. Então, os terapeutas na época, eles eram diferenciados. Eles tinham todo um trabalho de comunidade, dividiam com o próximo, eles tinham uma coisa de se alimentar o essencial. Tradicionalmente, os terapeutas se alimentavam à noite, nos finais de semana organizavam festas comunitárias, cada um levava alguma coisa, as pessoas tinham danças, comemorações sem bebidas alcoólicas. Fantástico. E aí, esses terapeutas viviam nessa harmonia. E o mais legal de tudo, que nessas comunidades de terapeutas se permitiam as famílias e as mulheres também, que eram ótimas uniões de inclusão, né, de todos estarem juntos, compartilhar dos mesmos ideais de igualdade. Então, os terapeutas tinham esse diferencial. Logo depois, nós vamos ver aqueles famosos que a gente escuta, os essênios. Os essênios eram muito parecidos com os terapeutas. Intelectuais, estudavam,
se alimentavam o necessário, faziam jejum. A única diferença é que eles achavam que tinham se purificado o corpo, se libertando das forças sexuais, vamos dizer assim, e eles não admitiam mulheres, porque eles achavam que as mulheres influenciavam e que eles iriam decair no seu propósito. Não eram perfeitos. Dizer são perfeitos, não, mas essa era a ideologia dos essênios. Extremamente inteligentes, estudavam a fundo, eram pessoas de bondade, mas tinham as suas dificuldades, as suas periculosidades, as suas particularidades, é a palavra certa. Eles gostavam de se afastar também no deserto, mas é interessante que tem relatos na internet de uns pesquisadores e arqueólogos, então são dessas pessoas que dizem eles terem achado manuscritos antigos em determinado lugar que falava dos essênios que aceitavam famílias, inclusive mulheres. Então, a gente sabe que tudo tem suas variações, não é? Por exemplo, doutrina espírita. Todos os centros são iguais, da mesma estrutura, da mesma... Não, a base é igual, Kardec, os princípios básicos, mas a gente vê diferenciações, né? Um tem um dia de uma coisa, outro tem dia de outra, um trabalha às vezes de um jeito, não é o mesmo jeito do outro, são particularidades, não fogem ao princípio básico, não fogem à base do Pentateuco kardeciano e de Jesus, mas tem as suas diferenciações naturais. E os essênios também não eram diferentes disso. Também tinha suas variações. Quem era mais rígido, preferia viver isolado no deserto, achando que iria se tornar mais puro e iluminado. A gente vai fazer uma colocação muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram, né, falar que Jesus foi ter com os essênios para aprender com ele. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem alguns lugares, algumas papéis que colocam isso. A gente sabe que, pelo que a gente conhece de Jesus, pouco ainda, isso é um equívoco, porque Jesus não foi aprender com os essênios. Se ele era o espírito puro, que, junto com outros siderais, formou o orbe terrestre, não tem alguém com essa autoridade dizer que vai aprender com outro. Então ele não era espírito puro. Não era um espírito com todo o conhecimento aqui. Mas há manuscritos que alguns dizem que são apócrifos. A palavra para falar às vezes me dá trabalho. Mas essa aí não são reconhecidos, né, pela Igreja Católica, e que falam que ele foi ficar lá com os essênios, aprender com eles. O que, como eu voltei a falar, tudo aquilo que a gente aprende da doutrina espírita, isso não é possível, visto que alguém que conhece tudo o que a gente conhece não poderia aprender com quem ainda está em evolução. E aí, a gente passa para uma segunda camada, que vem agora na nossa sequência, publicanos. Os publicanos, a gente escutava muito deles, né? Porque os publicanos foram determinados pelo Império Romano para cobrar. Gente, ninguém gosta de fiscal. Quem diz, amo fiscal na minha porta, ou a pessoa está desequilibrada, ou tem alguma coisa equivocada, não é? Porque falou, olha, cuidado na empresa, tem um fiscal na porta, a pessoa já começa a ajoelhar, orar, abre o livro do Evangelho, reza 3, 4 vezes, começa a fazer pensamento positivo, pede ajuda a Kardec, pede ajuda a Bezerra de Menezes. Então, eles tinham essa função. E há de se convir. Você cobrar dinheiro das pessoas, tributos, não é fácil. Por quê? Nós ainda, espíritos em evolução, não gostamos que cobrem tributos. Cobrou, a gente quer saber o porquê. Por que está querendo? Então, ninguém ama de coração o fiscal. Naquela época, se amava? Não. Se odiava. Ao ponto que, se soubesse que nosso amigo Carlos, agora publicano,
não pode mais frequentar esse lugar. Pelo amor de Deus, feche as portas quando ele chegar, porque ele é publicano, ele cobra. Está a mando do governo romano. Nem é bom entrar, nem ele, nem os familiares, nem amigos, nem pessoas próximas. Era assim que os judeus tratavam os publicanos. Eram vistos pessoas de má fé, pessoas ruins. Tinham pessoas ruins? Tinha. Tinha as pessoas, vamos dizer no popular, trambiqueiras? Tinha. Tinha pessoas que cobravam com segundas intenções? Tinha. Mas tinham pessoas honestas e corretas? Tinha. Tinha pessoas de bom coração que trabalhavam nisso? Sim. Ao ponto que Jesus vai ter na casa de um publicano, nosso querido amigo Zaqueu. Depois recebe Levi. E as pessoas olhavam Jesus, mas Jesus, ele é um publicano. E Jesus que vê a gente não pelas aparências exteriores, mas nos vê como espíritos imortais, potências transformadoras, que vão ser perfeitos um dia. Ele observa lá dentro, no nosso fundo, no nosso interior. Nos vê como potencialidades. O que a gente também, como espíritas, faz, não é verdade? Todos nós aqui, a gente vê todo o outro como potencialidade, não é? A gente não vê defeito, não critica o coleguinha da casa espírita, não fala mal da direção. Um passo tomado a gente não fala, nós somos espíritos melhores. Isso está historicamente do passado, a gente não está falando de agora. Todo mundo ama todo mundo. Então, esses irmãos eram mal vistos. Que coisa triste, né? Tu já era mal visto pela profissão. Falou que é cobrador, ninguém quer você. Acabou a festinha de criança para essa criatura. Meu pai é um publicano, não pode mais frequentar as festinhas. Então, era uma necessidade de tê-los, mas eles não eram bem vistos. E nós vamos ver muito falar de publicanos no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, passando a nossa caminhada, chegamos aos samaritanos. Todo mundo lembra, né? Falou em samaritano, 90% de vocês aqui hoje, encarnados e desencarnados, já ouviram falar de samaritano. E sabe-se, ou coloca-se, que o samaritano é o bom samaritano, não é verdade? Só pessoas boas, pessoas gentis, amáveis, tratavam todo mundo bem. Se atacava uma pedra, ele não atacava de volta. Não é verdade? Só que não, isso é mentira. Não é verdade. Não é verdade isso. Os samaritanos, como qualquer outro, tinham pessoas arrogantes, ignorantes, falsas, injustas, perseguidoras, tanto que a gente vai ver na história judeus matando samaritanos, samaritano matando judeu. Se um samaritano matou judeu, cadê o bom samaritano? A gente não vai aprofundar hoje, até porque nem é o nosso propósito falar sobre o bom samaritano. Mas existe um fundamento por que Jesus falou do bom samaritano para o judeu. Até porque, não é? A gente tem que dar o exemplo daquele que a pessoa menos odeia. Aquele que a mais odeia. E quem o judeu odiava? Os samaritanos. Ao ponto deles terem tanta rixa que cada um criou a sua própria templo, seu próprio templo. Já que a gente não pode ir lá, a gente vai ter o nosso. Estamos com inveja. Não podemos ir na praia, mas a gente vai fazer a nossa praia. Então, os samaritanos criaram, após a cisão, a separação dos reinos de Israel, o seu próprio templo de oração. E aí, como todo mundo, como todo bom espírita, acha que o seu é melhor, não é? A minha casa que faz a melhor oração. A minha casa é que tem a melhor reunião. A minha casa é que faz os melhores médiuns. A gente tem isso dentro de nós. Só acontece problema nas outras casas, na minha não. Porque
temos ainda dentro de nós essa dificuldade de percepção. E os samaritanos, fofinhos, bondosos, espíritos em evolução, como nós, também tinham imperfeições. E aí eram mal vistos porque criou a rixa. Cada um para o seu quadrado, ninguém mais se fala. É isso que Jesus quis? Não. Mas tínhamos os samaritanos. E aí estamos indo para as 3 últimas escalas, que eram os escribas, que era o pessoal que sabia escrever. Gente, hoje são cada vez menos as pessoas que sabem escrever, não é verdade? Temos ainda uma porcentagem da população, mas ela está diminuindo drasticamente, graças a Deus. Mas na época era o contrário. Segundo os relatos históricos, a população que não sabia, que sabia escrever representava 1%. Segundo historiadores, 1%, gente, é muito pouco. Claro, se essa pessoa sabe escrever, teoricamente ela sabe dominar mais e falar mais do que está escrito. Ela pode alterar o que ela está falando. Afinal de contas, o outro não sabe ler. E muitos escribas que era dado como profissão eram também advogados e também amigos dos queridos nobres irmãos fariseus. Porque os fariseus, não vamos falar ainda dos fariseus, vai ser muito falado por Jesus nas parábolas, os escribas e os fariseus. Você, como escriba e fariseu, acha que está garantido em nosso lar? Pense bem. E eles, alguns escribas, também eram fariseus. Porque seguia essa profissão de escritor, de escrivão, de que faziam as escrituras, mas ele podia optar, não é verdade? A gente, no tempo de hoje, tem. Eu conheço uma pessoa que ela é evangélica e ela vai ao centro espírita. Por quê? Ela gosta de seguir a Bíblia pela parte evangélica e adora a filosofia espírita. Tá bom, sem problema. Conheço pessoas que vão no centro de Umbanda, dão passividade no centro de Umbanda e estudam no centro espírita cristão. Tá bom, é a escolha de cada um. Então, às vezes acontece essa duplicidade de opções. Não estamos para criticar, dizer que é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo. Que cada um encontre o seu caminho, mas que principalmente pratique o bem. Então, os escribas tinham também preferências, na maioria das vezes, se conectar com os fariseus. E aí, nós tínhamos também uma galera que se unia a uma seita, a um partido chamado Saduceus. Eles não acreditavam na vida após a morte, na ressurreição, não acreditavam em anjos e demônios, acreditavam no materialismo. Tudo para eles era o agora, o ter, o poder, e tinha muita gente que se unia aos saduceus. A maior parte era a galera influencer, que mantinha um poder aquisitivo espetacular, porque afinal de contas, se fala de materialismo, tem muita gente, poder aquisitivo, que gosta do materialismo. Não que tem gente que não tem poder aquisitivo gosta, que também tem muita gente. Eu conheço uma pessoa que a gente brinca falando que essa pessoa é um espírito do rico numa vida de pobre. Que é aquela pessoa que fala, não, tinha que ter o melhor tênis, só ganha um salário mínimo. E ela não aceita essa minha vida, mas também não faz nada demais para mudar. E queria ter um carro do ano espetacular, uma limusine, uma casa de praia. Tudo ela queria ter de melhor, mas a sua vida nesse momento não comporta, mas ela vive querendo. E a gente brinca com essa, falando assim, nossa, essa pessoa é um espírito de um rico que voltou agora na prova de se transformar, mas ele ainda não conseguiu vencer. Continua lá querendo ser rico. Mas nos saduceus, na sua totalidade, eram pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas com influências.
e não acreditavam em nada fora o materialismo. Hoje a gente não tem saduceu não, né? Só mudou o nome, mas a gente tem muito saduceu. Se a gente pegar aí, a gente nem pode falar, senão a criatura vai ficar com raiva da gente, vai até processar. Mas tem muita gente materialista que parece que está como saduceu. E aí, fechando a nossa lista fantástica, deixamos para o último os fariseus, que eram considerados religiosos da época, detinham, como se diziam, abaixo de Deus os fariseus. Que Deus entrava em comunicação direta com eles. Eles tinham poder de falar direto com Deus. E o que Deus falava, para eles, era lei. E eles acreditavam na vida após a morte, na ressurreição, nos anjos e no demônio. Se eles acreditam na vida após a morte, na ressurreição, nos anjos e no demônio, então seriam as pessoas mais iluminadas, evoluídas, pessoas que acreditam que vai vir numa outra vida, não é verdade? Só que não, né? Porque a gente sabe que tem aquela frasezinha muito interessante, que é conhecer a criatura, dá o poder para ela. Dá o poder para a criatura que tu vai descobrir rapidinho como é que ela é. Que é uma verdade. Todo mundo, quando tem uma determinada poder sobre determinada coisa, quer fazer do seu jeito, da sua possibilidade. Então os fariseus que detinham se achavam superior a tudo. Lógico que a religião dominou a gente por um bom tempo, porque ela, em várias épocas da nossa história, trajetória do orbe terrestre, ela é que ditava as regras e as leis. Ela que se comungava e dizia, o Todo-Poderoso falou para mim. E vai alguém contradizer. Então, muitas das vezes os fariseus detinham e queriam daquele jeito. E o que acontecia? Quem era diferente do pensamento deles era contrário. E eles tinham uma rixa muito grande com os saduceus, justamente porque eram pensamentos diferentes. Mas sabia que eles concordaram numa época? Numa época os saduceus e os fariseus concordaram junto com os escribas. E qual época foi? Quando crucificaram Jesus. Porque todos esses três perceberam que seus interesses estavam abalados por esse homem que dizia que tinha que ser bom, tinha que ajudar o próximo, tinha que ser, não dar valor aos materiais, os bens materiais, já mexeu com o saduceu. Tinha que ouvir o outro também podia entrar em conexão com Deus. O fariseu já está irritado. Começou a esvaziar os templos, porque ele dizia que Deus não estava nos templos, estava dentro de cada um. Aí começou a abalar a fé do outro. E foram todos esses aí, unidos, que foram até Pilatos pedir a crucificação. Na verdade é nós, né? Nós estávamos lá nesses momentos. Talvez até atacando pedra na cruz. Alguns mais de uma, 3 ou 4. E hoje nós não temos mais fariseus, não é verdade? A gente não encontra mais fariseu. Ou não? Será que alguma religião predominante nesse momento tem algum fariseu que diz a nossa religião é maior? Eu domino desse jeito. Tenho que seguir desse jeito. Existem pessoas assim? Existem religiosos de determinadas denominações que acham que estão certos e que todo mundo que pensa diferente deles está errado? Tem. Temos irmãos que assumem posturas em elevada hierarquia em determinadas orientações religiosas que se acham soberanamente ligados a Deus. Eu vi uma vez uma entrevista a uma pessoa em que a pessoa se dizia que, conectando aquela cadeira de ouro, ela sentia Deus falar profundamente com ela. E eu pensei em casa, Deus não fala comigo na minha cadeira de madeira compensada,
ele não vai chegar perto de mim. Ainda está costurada, porque já estava meio velhinha, a gente costurou, aí mesmo que ele não chega perto. Então é isso? Não, não é isso. Mas essas pessoas que dominam o poder religioso sobre uma massa ditam essas regras. Então nós temos fariseus nesse momento. Temos saduceus? Muito. Quanta gente diz que o materialismo é mais importante? Quanta gente diz que o importante é ter? Muda-se os nomes, mas os conceitos continuam aí. As diretrizes estão dentro do espírito que ainda está voltando a reencarnar. Quando a realidade chega, muda. E dentro da doutrina espírita, tem fariseu? Tem saduceu? Muita gente. Muito. Eu encontrei um dia uma pessoa espírita muito querida, em que ela disse que o centro espírita deveria se trabalhar mais para ter a casa mais maior, com mais salas, ar-condicionado, captador solar. Olha, fantástico. Eu achei lindo o pensamento da criatura. Achei maravilhoso. Vislumbrei tudo, plasmei na minha mente. Mas era disso que ela precisava? Não. Porque quando eu fiz uma pergunta para esse querido irmão, eu perguntei, e as ações sociais? Um dia a gente vai fazer. Cadê os pobres? Não, porque eu cheguei aqui, só vejo os carros diferentes, mas cadê as pessoas humildes? Eu não assisti, não vi elas na palestra. Não, mas a gente está em busca disso. Então, às vezes, a gente dá valor a algo que não é o preceito de Jesus. Não que não devemos fazer reforma, né? Porque imagina só se ninguém aqui fizesse reforma nenhuma, botasse aqui uns tacumes, não botasse o ventilador. Se não botar ventilador, a gente já começa a voltar a espírito inferior. Foi na casa espírita hoje sem ventilador, você começa a trazer as suas origens primitivas, começa a trazer as suas origens reclamatórias. Meu Deus, ninguém pode botar nem um ventiladorzinho, nem uma coisa pequenininha perto. Meu Pai do céu, não dá para voltar nessa casa não. Isso é muito sacrifício no Rio de Janeiro, assistir uma casa espírita sem ventilador. Meu Deus, não é verdade? E aí de gente que não consegue ficar nem sem o ar-condicionado. Quando chega na casa espírita, vê que só tem ventilador, fala, não sei, a vibração aqui é diferente, não gostei muito, eu não sei, não me sinto bem. É melhor a gente voltar para o carro e assistir lá no rádio e bota no máximo o ar-condicionado. Então, são os critérios. E fariseus tem? Nossa, a casa espírita está cheia. Está cheio de fariseu. Que tipos de fariseu a gente encontra no movimento espírita? Espíritas que estudam a imortalidade da alma, falam sobre Deus, falam sobre lei de causa e efeito, mediunidade, bondade, caridade, mas é da boca para fora. Todos os preceitos são da boca para fora. Não traz nada para dentro. Não vive nada para ele daquilo que ele fala. Não trabalha o amor, não trabalha a compaixão, não trabalha a caridade, a paciência, a benevolência, e adora falar sobre essas coisas. Vamos ser benevolentes, trabalhemos a paciência. Aí vem aquela criança, tio, cala a boca, criança, pelo amor de Deus, sai pra lá. Vamos trabalhar a paz. Eu vi isso uma vez. Estava numa casa espírita, e aí eu fui conversar com uma amiga, e ela falou assim, não, porque a gente tem que ter paciência com as crianças. Falei, isso mesmo. E aqui, como é que está a evangelização? Está ótima, as crianças estão vindo, a gente está sentindo super paz. Que bom. E elas, todas, assim, não são perfeitas, né? Mas a gente trabalha com muito amor e muita paciência. Luiz Fernando, sai da cadeira! Pelo amor de Deus! De novo! Eu olhei. E ela, não, porque crianças, a tia está falando, para de correr! Pelo amor de Deus! Falei, gente, dá para ver que você está exercitando muito bem. Que bom, continua assim, minha irmã. Porque uma hora a gente melhora. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, mas não vivencia aquilo que a gente fala.
Claro, a gente pode ser o que é o correto. Queremos, desejamos, estamos nos esforçando para trabalhar a paciência e a calma. Perfeito. Eu estou trabalhando muito para aprender a caridade. Está sendo uma luta comigo mesmo. Perfeito. Mas muitas das vezes a gente é igual fariseu. E como às vezes é fariseu, que pouco tempo atrás, eu peguei 2 discussões de 2 espíritas, que eu achei fantástico. Eu adoro observar as pessoas. Eu acho tão legal, tu aprende tanto com elas, né? Tu fica vendo assim, gente, parece uma coisa fantástica. É um filme em 3D real. Tu fica ali, gente, olha o aprendizado, não precisa nem de YouTube. E aí um falou, mas irmão, esse novo conhecimento é isso, isso e isso. Não acredito. Eu só acredito se estiver escrito aqui. Porque se não está escrito aqui, eu não acredito. E eu falei, gente, eu não posso, como espírito ainda em evolução, perder esse debate tão carinhoso. E eu de pertinho fiquei ali, vendo as pessoas, mas a internet estava virada para lá, minha captação de energia, e eu queria ouvir esse debate. E ele disse, mas isso aí é o futuro, mas não está escrito no livro dos espíritos, para mim não merece ser considerado. Mas, enfim, nesse debate, a gente percebe que, às vezes, a pessoa se agarra demais às palavras, traz demais e falta essência. Falta essência. Falta entender a profundidade. Que nós só vamos conseguir com o passar do tempo. Por isso que, segundo amigos relatados, Chico Xavier, na sua roupagem, que leu 245 vezes o Livro dos Espíritos. Acabou, voltava, e, segundo ele, Chico, sempre falava, nossa, como é bom, acabei de aprender isso. Chico, você aprendeu isso? Mas por quê? Porque à medida que a gente caminha, a gente percebe mais a profundidade. À medida que a gente aprende a abrir, como diz Tobias para André Luiz no livro Os Mensageiros, amplie suas vistas. Amplie suas vistas, André. Para de se limitar. E a gente se limita. Já tá bom. O que é ampliar? Às vezes você para, tudo bem, eu sei, conheço, mas vamos ver além. Tem um além? Tem. Aonde que eu ainda não alcancei. Por isso que nós falamos do nosso querido amigo Sócrates, que fala aquela frase famosa que a gente tem que trabalhar ela, que só sei que nada sei. Porque cada vez que a gente aprende mais, nossa, eu fui fazer agora há pouco tempo, não, mentira, pouco tempo não, no final do ano passado, com mais 3 amigos, um seminário de mediunidade. Depois que eu li tanto livro, aí eu cheguei para minha esposa e falei, nossa, eu descobri que eu ainda sei muito pouco. E ela olhou e falou, meu Deus, não vai fazer vergonha não, né? Tem certeza que tem que... Não, eu sei tudo que eu tenho que falar. Eu já percebi o que eu tenho que falar, mas eu descobri que eu ainda tenho muita coisa mais para aprender. Tudo que eu já sei que me foi programado, eu percebi que tem muito mais profundo ainda e que é real. Mas às vezes, como fariseu, a gente se acha superior. Já li 3 vezes. Eu acho tão engraçado isso, que eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu fico pensando numa pessoa que uma vez falou para mim assim, eu já sei do Evangelho porque eu li na minha casa espírita, fiz um estudo das obras básicas. Falei, que legal. Quantas vezes? Não, só uma vez e já está bom. E eu falei, nossa, que bom que você é um espírito superior. Porque eu, como inferior, já li mais de 10 e ainda não entendi metade. E estou me esforçando para tentar. E aí ela me olhou, não, mas precisa mais de uma? Eu falei, eu não sei, mas para mim eu preciso. Porque eu já li uma, descobri que ainda não entendi tudo. Aí estou lendo a segunda, estou lendo a terceira, estou lendo a quarta, estou lendo a quinta. E para mim é infinito a leitura. Porque o tempo passa e a gente percebe que o caminho segue, que o caminho aprofunda. Então, isso é ser diferente. Eu vi uma pessoa que uma vez, também num grupo de estudo, que ela fez uma coisa que eu adorei. E hoje eu estou tentando aplicar isso na minha vida. Que quando ela chegou em determinado momento, falaram para ela, e isso? E ela silenciou, buscou no conhecimento dela, e ela disse assim,
olha, isso carece de mais estudo. Mas, pelo que eu entendo até hoje, eu não vou dizer para você que é possível. Ao mesmo tempo que eu também vou dizer para você que não é impossível. Mas vamos estudar? Vamos juntos procurar? Vamos nos aprofundar? Porque me parece muito interessante a sua proposta. Então eu não posso dizer hoje, com o conhecimento que eu tenho, que isso não é possível. Ao mesmo tempo que eu também não posso dizer que é possível. Mas o que eu posso te pedir é que juntos estudemos para aprofundar mais o conhecimento. Então, eu acho isso de uma nobreza muito grande, que é você reconhecer quem você é, aonde é a sua posição, que você sabe muito, mas tem muito mais para você saber. Que o que você sabe hoje, amanhã você pode descobrir que não é nada, que ainda tem muito mais de conhecimento pela eternidade. Então, quando a gente lê, traz essas notícias históricas, achando que fala-se do passado, a gente percebe que isso fala do presente. Fala da atualidade, de como nós somos, de como nós vivemos. Vamos pensar nas nossas atitudes cristãs, para sermos, como disse nosso querido Aniceto para André Luiz, parar de viver simplesmente como um bolo de carne, um corpo, e viver como espíritos imortais, sendo cartas vivas do Evangelho, levando luz e paz e harmonia aonde quer que você for, e assim, gerando um mundo melhor, com muito mais paz, que é o reino de Deus, que Jesus sempre falou que uma hora vai estar instalado. Agradeço a paciência, Deus abençoe e um bom dia. Nós que agradecemos, né? Volte outras vezes. A obra está sendo apresentada. Essa obra magnífica, que não é um livro, não é mais uma obra que esteja ao nosso alcance, na nossa cabeceira, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um código de amor, é um código de moral, mas também é um código de direcionamento na nossa vida, para que possamos fazer diferente do que vimos fazendo no passado. Ou seja, renovar as nossas atitudes. Trabalhar no bem, trabalhar em prol do bem, em prol do outro. É isso que o Evangelho nos propõe. Então, muito obrigado, Alessandro. Volte outras vezes. A casa vai estar aberta, portas abertas te recebendo, tá bom? Então, meus irmãos, vamos finalizar a primeira parte. Depois teremos os passes. A nossa irmã vai organizar a entrada. E ficaremos aqui aguardando, em concentração, em prece, né, porque a espiritualidade está trabalhando para que tudo aconteça de uma forma harmônica, né, com vibrações de amor, vibrações de carinho, e principalmente esse magnetismo com essas energias salutares que todos nós recebemos durante o passe. Então, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos para fazermos a nossa prece, finalizando essa primeira parte, dizendo assim: Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, muito obrigado por toda a luz derramada sobre nós nesse início de manhã, toda a energia salutar que aqui recebemos, vinda do alto, através dos trabalhadores abnegados do mundo espiritual, que nos amam profundamente. Muito obrigado por todo o conhecimento que nos chega através dos facilitadores que aqui vêm, nos mostrando o caminho, nos mostrando o verdadeiro ensinamento que Jesus legou ao homem há mais de 2000 anos atrás, e que com sabedoria e com humildade Kardec nos traz de uma maneira mais simples de entender o que nós não conseguimos entender lá atrás. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo. Muito obrigado a essa falando de Espíritos Benevolentes. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por finalizada a primeira parte do estudo da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. Convido, então...